Está começando mais uma Central Minas FM na Copa 2026 e hoje a gente vai falar do jogo que parou o Brasil. Brasil e Panamá. Mas depois da vinheta, a gente te conta. Central Minas FM na Copa 2026 chegando. Vamos falar de muita coisa hoje, mas é claro, para você que é cafezeiro de plantão, não pode faltar para o nosso papo ficar mais gostoso a companhia do Mestre Café. E o Mestre Café, você já sabe, é mais que um café, é um estilo de vida. E é só você escanear o nosso QR Code aqui para você conhecer o melhor café do Brasil. A gente chega também com o oferecimento de Compra Fácil Minas. Fácil comprar, fácil pagar e rápido receber. E a produção vai deixar um QR Code aqui para você também conhecer o Compra Fácil Minas e ficar atento, ficar por dentro desses nossos apoiadores. O assunto hoje é Brasil e Panamá. Muita gente gostou do resultado, eu particularmente gostei. Sabendo o que você tem a falar desse jogo, do resultado? Superou sua expectativa ou teve alguma coisa que ficou aí faltando? Como é que é? Tudo bem, Fabrício? Tudo bem? Eu tô joia, graças a Deus. A todos aí, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Começando aqui, né, mais uma Central Minas FM na Copa 2026. Rapaz, eu acho que eu joguei 2-1 nesse placar, alguma coisa assim. Eu acho que você jogou 4-1, mas eu senti o Brasil titular em ritmo de treino e o Brasil reserva atropelando, né? Tanto que a expectativa, todo mundo gritando aí que vai entrar em seleção reserva, um ponto de interrogação na cabeça do treinador. Cara, tem muita coisa aí que a gente vai conversar aqui na programação. Sabino, acho que talvez o Ancelotti ele tenha errado em ter mexido tanto, porque causou essa impressão, né, de que os titulares jogaram como reservas e os reservas jogaram como titulares. Você acha que ele errou? Ou você, como entendido de futebol que você tem uma outra visão? Obrigado. Então, mas é o seguinte, tem duas coisas que nós devemos ponderar aí e colocar que muita gente fala empolgada demais com a seleção reserva. Verdade. Mas assim, já foi combinado desde o começo do jogo que iam jogar todos os jogadores, que era uma data praticamente de festa, uma comemoração festiva, de despedida para a galera, toda a galera despedir de toda a seleção. Ponto. Aí fala-se assim, a seleção brasileira jogou, tipo, no primeiro tempo, vamos dizer, fez pro gasto. Vinícius Júnior fez um belo gol, entendeu? E tiveram outras bolas, mas assim, teve um espaçamento muito preocupante. O que se preocupou da seleção brasileira e ficou preocupado demais, mas eu acredito que isso é treinamento, algumas coisas para se acertarem, foi o espaço e o contra-ataque. O Panamá chegou muito fácil na zaga e no gol brasileiro, né? E você tomar um contra-ataque não desrespeitando a equipe do Panamá, mas a gente na Copa do Mundo vai enfrentar jogadores muito mais experientes e mais técnicos. Aí a gente pode se complicar. Aí vem o segundo tempo. Esse segundo tempo formado, uma seleção brasileira trocou todos, ficou apenas o zagueiro, né? Só teve um que não foi substituído, teve 10 substituições. Léo Pereira ficou na zaga, enfim, que eu acho que já é um teste, que eu acredito que ele seja um dos cabeças, né, dessa seleção também, mas levando em consideração que o Panamá não trocou nenhum jogador. Eu acho que uma ou duas substituições, que foram os dois atacantes, permaneceu a mesma equipe, são 45 minutos mais cansado. E entrou uma equipe totalmente descansada, 100%. Você imagina uma equipe de futebol jogar 45 minutos e entrar um outro time totalmente descansado no segundo tempo. Aí dá uma diferença muito grande. As trocas aconteceram no segundo tempo, né? Na virada, no intervalo, foram 10 jogadores substituídos, né? Então, a gente tem essa noção, que são 10 gente nova, sangue novo, contra um que já correu 45 minutos. Então, não só a técnica, a gente tem que avaliar também o desgaste, porque se permanecesse
os 10 jogadores do Brasil também, que terminaram o primeiro tempo, ia ter um desgaste de igual para igual. Então, é um jogo totalmente diferente. Então, assim, analisando friamente, tá certo que o meio-campo, o Lucas Paquetá, ele fez uma partida sem marcação, ele deitou e rolou, ele vinha buscar a bola na zaga, então terminou no ataque, ele fez 2 gols e foi perfeito. Mas a equipe já estava bem cansada também, né? Que correu atrás do Vinícius Júnior, correu atrás de todo mundo no primeiro tempo. E a gente já esperava que o Panamá tivesse uma partida com menos qualidade, né? A última vez, eu até me lembro, que no ano de 2001, também num amistoso, Brasil e Panamá, a seleção brasileira ela ganhou do Panamá de 5-0. Aí na época, coincidência ou não, você que está em casa decide, né? Eu acho que virou até uma superstição, Sabino, porque no ano de 2001, o Brasil enfrentou o Panamá, ganhou de 5-0, levou essa energia para a Copa e foi pentacampeão. Agora a gente enfrenta o Panamá de novo, ganha de 6-2, nessa ideia do hexacampeonato e já tem torcedor, e eu tô nessa lista, tô aqui com a mão esticada, e já tem torcedor já falando, 5-0, pentacampeonato, 6-2, hexacampeonato. Você acha que a superstição vai abraçar o Brasil dessa vez? Na superstição, em 5, tem que ter, né? penta, 6, mas enfim, pode ser. Mas a preocupação maior, a gente falando, deixando a superstição de lado, a preocupação maior é essa, porque a equipe do Panamá, eles vieram para um amistoso também, Fabrício. Eles já sabiam que iriam participar dessa festa do Brasil. E você tá certo que um gol foi tomado, foi um golaço que eles fizeram de fora da área, mas já é um espaço que teve uma liberdade muito grande ali. E o primeiro bateu uma falta e desviou, e o goleiro não teve. Mas eles tiveram 2, 3 ou 4 chegadas no primeiro tempo perigosas. Nos primeiros 15 minutos, o Panamá jogou bem. Uma intervenção que o Alisson fez e uma bola batida cruzada, que foi uma armação de um contra-ataque nas costas da zaga do Brasil. Então, é o detalhe para se preocupar. Vamos esquecer a festa de lado, a apresentação, vamos esquecer a goleada e vamos falar de futebol, que a parte desse meio campo foi um horror? Não foi. Mas é uma experiência. Ancelotti, eu não sei se também há uma... A gente está falando de um amistoso, Maracanã, clima de festa. E nós estamos falando de Copa do Mundo. Copa do Mundo, seriedade, aí entra nervosismo, já não joga do mesmo jeito que você está jogando sem pressão, você joga leve o suficiente para você fazer 5, 10-0. Você joga sem responsabilidade. Os jogadores poderiam, tentando aliviar para não pôr o pé, achando dividida. O reserva ele entrou leve, mas volto a dizer, eu acho que eles entraram mais leve devido ao cansaço da equipe do Panamá e também sem compromisso nenhum e sem responsabilidade. Mas eu faço das palavras do Hendrick, as minhas palavras quando ele diz assim, que a galerinha dos reservas, os jogadores reservas, eles vão entrar sempre querendo dar tudo, querendo fazer gol que nunca fez, querendo dar uma assistência que nunca deu. Isso ele falou em entrevista para deixar bem claro que quando entrarem substitutos, eles entram com uma gana de literalmente trazer o hexacampeonato para casa. Então, eu em particular, eu não acho que quem jogou o primeiro tempo, os titulares que jogaram o primeiro tempo, jogaram com desdém. Eu acho que eles jogaram o que precisava ser jogado e passaram a oportunidade para os reservas demonstrarem também que a seleção brasileira ela não é só 11 jogadores, que a gente tem tanto nos titulares quanto nos reservas, jogadores capazes de enfrentar aí uma boa partida e de trazer um bom resultado. Ô Sabino, eu sei que você está se remediando aí para não comentar, mas eu acho que é interessante a gente comentar. E o hino do Brasil, você achou bela a participação? Desculpa o trocadilho horrível, mas você achou... O que você achou daquela... Igual a participação do Brasil no primeiro tempo. Se a gente avaliar e trazer para o futebol, né? Mas foi uma participação que chamou atenção, igual o desempenho da seleção titular brasileira em campo. Eu, em particular, eu fico imaginando como que foi tanto para o Belo quanto para Alcione fazerem essa interpretação.
sem retorno, Então. com delay. Estádio lotado. Que fiasco. Sem ensaiar a letra, né? Então, Deviam ter chamado a Ana Castela. É um segundo. Mas é assim, eu acredito que são as emoções, né? O Brasil não pode deixar de dar uma, né? Sempre acontece alguma coisa. O brasileiro sempre acontece de dar uma dessa, né? Me lembrou a apresentação do dia da convocação, que muita gente gostou. Eu vou dar a minha opinião. Deram um show, né? Eu achei que... Um show de esperança, todo mundo esperando. E a gente ficou só esperando mesmo. Esperando. Quando começou 5 horas da tarde, depois, 6 horas, ele chegou em 5 minutos ele resolveu a questão. Chamei os 26, pronto, acabou. E foi embora e a galera esperando o dia inteiro. Agora, eles estavam com tanto delay lá na hora de fazer a apresentação que eles mal estavam terminando de cantar, o Vinícius Júnior já tinha feito um gol. Pois é. O Belo terminando, só les mães, gentil, gol do Brasil. Gol do Brasil. Foi então muito incrível isso, aquilo. Tá certo, tá certo. Mas isso, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Então não poderia deixar de faltar aí a bela interpretação do hino nacional. E o Vini Júnior salvou a pátria. Salvou, desencantou ele. Desencantou que o Vinícius Júnior até jogou bem. Um dos melhores jogos que eu vi ele com a camisa da seleção. E a gente geralmente reclama que ele não faz tanto gol com a camisa do Brasil. Aproveitou um erro de bola do Panamá. O Casemiro, brilhante também. Vini Júnior desentoa. Eu acho que agora vai. Então, será? Vai. Agora é ajustar os treinamentos. Eu acredito que esse amistoso aí foi mais... A galera tá séria. Eu acho que você havia comentado anteriormente sobre os jogadores, os 11, os titulares, mas a seleção brasileira hoje são 26 convocados. 26 então convocados. Depende. Quantas vezes a Copa de 94 nós começamos nós começamos com camisa 10 que foi o Raí, depois terminou com o Zinho, Mazinho jogando. Então tem muitas mudanças, entendeu? Então a gente vai ter muitas mudanças aí. Pode começar com um ataque e terminar com outro, né? E assim vai. E o Casemiro com aquele gol que para uns foi gol, para outros não foi, foi invalidado, o VAR foi lá e falou, não, o gol é válido. O gol valeu. Casemiro, o gol valeu. E eu acho que se ele não esse entrasse gol na bola... foi parte da festa, né? O gol seria do Vinícius Júnior. Eu acho que o goleiro também não chegaria na bola. O Casemiro deu um desvio ali que foi sutil. Eu acho que o goleiro não chegaria, porque a batida na bola foi perfeita. Casemiro brilhante, hein? Participou bem, participativo. Ajudou o gol do participativo, mas na função tática sobrecarregado. Ele estava salvando a direita, a esquerda, o meio de campo e tendo que ir lá no ataque. Ele estava sobrecarregado. Por isso essa preocupação ainda com o meio de campo da seleção brasileira. Essa partida serviu para mostrar que ainda não dá para a seleção jogar aberta. Não, principalmente que a gente pegar os adversários se alinhar muito perigoso. Né? Se com o Panamá tomou 2 gols, eu acho que é o momento para se ajustar esse meio de campo aí, não é mesmo? Exatamente. O Brasil ele já mostrou que ele é um time bom para jogar na reação, reativo. Ele joga bem compacto e sai disparado, que tem jogadores com qualidade para isso. Posse de bola e tomar cuidado para não perder essa bola e não sofrer um contra-ataque que ainda precisa ajustar esse meio campo. Primeiro gol, a partida nem bem começou, primeiro gol. Panamá vai lá e faz que para muita gente não foi o Panamá. Foi gol contra. Gol contra. Matheus Cunha, né? Matheus Cunha faz esse gol contra aí, dá uma chance para o Panamá respirar. Brasil faz outra aos 39 e dos 39 até os 50 minutos foi um verdadeiro baile, né? Faltas, chutes a gol de todos os lados. Então a gente teve aí uma demonstração de ambos os lados de que dava-se para ter feito alguma coisa. Acaba o primeiro tempo e aí vem o baile de substituições. Eu nunca vi tanta substituição. Aí desconfigurou tudo, né? A partida. Que foi um combinado, desconfigurou tudo a partida. Tanto que eu acho que a seleção do Panamá tinha 2 jogadores que não
tava lá e eram jogadores que não faz parte do elenco e entraram na seleção, entendeu? Para completar. Eu acho que, como vai ter que mudar todos os 10, eles tiveram que trazer mais jogadores para compor a seleção. A gente pode dizer que foram 2 jogos, né? No primeiro jogo, Brasil e Panamá 2-1. Segundo jogo, Brasil e Panamá 4-1. Porque aqui, depois do baile de substituições, o Brasil desencantou a fazer gol. Que, de verdade, você ia na geladeira, abria, pegava um copo d'água, mais um gol do Brasil. Você voltava para a sala, o Brasil já tinha feito 3. E eu já tava com dó do Panamá. Eu fiquei com medo, assim, por eles, rapaz. Eu literalmente tomei o lugar deles e não foi bom. Mas 6-2. Né? 6-2, eu acho que o Brasil fez a parte dele, tinha que se despedir desse jeito, foi uma festa. A galera gostou e eu acho que deixou aí a torcida brasileira confiante. Faltou um golzinho do Endrick? Não, acho que ele tá de bom tamanho. Foi de bom tamanho, ele foi participativo também em algumas jogadas, mas foi de bom tamanho. Eu acho que o jogador que ficou devendo, que esperavam mais, foi o Luiz Henrique, que é um jogador que parte para cima, mas de repente ele encontrou algumas dificuldades que não foi. A jogada também era muito pelo lado esquerdo, procurando mais o Vinícius Júnior, e a seleção estava mais compacta, jogando, que o Luiz Henrique é um jogador mais de disparada, que ele prefere pegar a zaga mais aberta, correndo nas costas, correndo o zagueiro correndo de costa, aí já é mais complicado para marcar, facilita demais a finta dele, e isso eu acho que destacou, e eles puxaram mais para o lado do Vinícius Júnior do que aí o Luiz Henrique ficou mais isolado na outra. Mas foi isso. Eu fico perguntando sobre o Endrick, porque ele parece aquele jogador que, se der uma oportunidade, vai fazer 5, vai fazer 6, vai fazer 8, só para não perder a titularidade, para não perder essa oportunidade. A gente tinha a impressão de que a Copa para o Endrick seria a próxima, né? Como temos a impressão que para alguns outros jogadores vai ser a próxima. E o Endrick, do nada, ele aparece nessa convocação, já teve essa oportunidade, né, desse jogo do Panamá, de mostrar um pouquinho que veio, mas sabe o que mais me chamou a atenção do Endrick, Sabino? E até gostaria, de verdade, eu acho que todo mundo precisa ter um amigo igual o Endrick na vida. Porque o Endrick era só alguém lá fazer um gol, o Endrick estava lá comemorando. Mas é participativo, outro gol, né? Ele comemorava também. Não? Ele comemorava como se os gols fossem dele. E isso é muito importante, né? Isso faz bem pro grupo, né? Isso mostra que ele é de grupo. É um jogador aí que tá quer dizer, não tem inveja que o outro fez o gol, e nem deve ter também. Nem porque deve aí, ter. A partir desse momento, o cara não vai jogar futebol, vai jogar dama, né? É o xadrez, É verdade. Que aí é individual. Com a né? máquina A gente ainda, tá falando de jogo coletivo, né? Então ele tem que vibrar pelo sucesso do outro, sucesso do time. Mas ele é participativo. E o Endrick ainda ele tá numa maturação, um amadurecimento ainda. Eu acredito, se você analisar, o treinador ainda está procurando um camisa 9. Não tem nada definido na frente no ataque, principalmente no ataque da seleção brasileira, não tem nada definido. Eu acho que a peça, sim. Vinícius Júnior tem cadeira cativa? Tem. Mas os demais... Mas tem jogadores, por exemplo, quem não lembra do Gabriel Jesus, da época, que tinha cadeira que muita gente considerava uma cadeira firme, na minha opinião, né? era mais teimosia do que propriamente dito não talento participou dele. Bem, não teve boas apresentações, boas partidas pela Copa, e já está esquecido. Ninguém nem lembra mais. Se a gente não menciona aqui, eu acho que... Tem feito alguns gols, ele tem trabalhado bem lá na equipe dele, mas para a seleção brasileira ele não conseguiu evoluir, não conseguiu servir. Por que será, né? Eu sei que a camisa pesa, lógico que pesa, são estrelas importantíssimas. O próprio Mbappé, numa última coletiva, ele falou sobre isso, que não tem como não cravar o Brasil como um dos que vão chegar perto mesmo, ou dos que, se possível, até pôr a mão nessa taça. Porque não é 1, 2 estrelas, né? A gente é pentacampeão. Isso aí, se até os grandes artilheiros estão falando, né, estão cravando o Brasil como uma das seleções que podem chegar aí a uma semifinal, a final, ou até pôr as mãos na taça, o que dirá nós, né? Meros comentaristas, né? Mas é natural também, Fabrício, jogar a responsabilidade para outra seleção, né?
Não é bobo. A gente bater no peito também, os jogadores do Brasil falar que nós somos... Isso gera uma arrogância, né? E não é nesse sentido. O Brasil, sim, ele joga a responsabilidade lá para a França, né? Para a Espanha, Inglaterra, joga essa responsabilidade para lá e deixa os meninos trabalharem, entendeu? Se ficar com muita euforia de oba-oba, isso sempre não dá certo. Você sabe, a seleção de 82 era considerada a melhor seleção de todos os tempos e não foi campeã. Agora, um fato curioso, não sei se aconteceu com você tem muito amigo vascaíno? Você, assim, tem muita amizade com vascaíno? Mais ou menos. Eu em particular, tenho muitos amigos que são vascaínos. E na hora do gol do Ryan, eu recebi ligação, rapaz. O pessoal me ligou. Oi, boa noite, será que vai ter gol do Ryan hoje? Eu falei, uai, agora eu virei vascaíno no meio dessa história toda, porque eu acho que até quem não era vascaíno decorou a musiquinha e na hora do gol do Ryan cantou junto, né? Todo mundo tem uma esperança, assim como todos ficaram esperançosos que o Endrick faria um gol, entendeu? E não rolou. E, assim, eu preferia ser, vamos supor, 0-0 no Panamá e os 6 que fizeram tudo na Copa, né? Já estaria ali pré-classificado, né? Até as oitavas, quartas de finais garantido, ganhando de 1-0. Então nós temos que ter... O amistoso é uma coisa que eu acho que não serve nem muito para comparação do que foi. A seleção brasileira mal tinha começado a ser convocada, mal treinaram, né? Mas agora sim, é outra coisa que vai começar e daqui para frente a coisa vai ficar séria. Esse amistoso foi mais um show de despedida, né? Sim. Foi mais para os jogadores sentir a torcida e pegar aquela energia positiva e levar junto com eles na bagagem. E o Neymar vai jogar no primeiro jogo? De fato não jogou, né? Então eu encerro a minha participação com esse lembrete. Faltou o Neymar para o torcedor brasileiro matar as suas saudades, né? E fica ligado que no próximo episódio a gente vai falar do assunto Neymar aqui com vocês, hein? Nós falamos aqui do amistoso, da despedida da seleção brasileira, tem um amistoso ainda do Egito que vai acontecer, mas Neymar não jogou. O Neymar não jogou. Será que o Neymar vai ser titular na seleção brasileira? Gente, forte abraço para você. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E não se esqueça de seguir o nosso canal, comentar bastante, ativar as notificações, afinal de contas, é com a sua participação e com o seu engajamento que a gente mostra que a Central Minas FM chegou para ficar. Então, a gente se vê por aí. Até mais!